Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo, começando mais uma semana, né? E que semana! Essa semana promete, porque nesse feriadão prolongado a coisa pegou. Nós tivemos muita coisa, eu vou passar rapidamente o noticiário geral para a gente voltar nos dois pontos mais importantes desse final de semana, para a gente começar animado mais uma semana aqui, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui de detalhes. Na sexta-feira, o deputado federal Vicentinho Júnior, como nós já tínhamos anunciado, lançou sua pré-candidatura a senador lá em Natividade, na casa do prefeito Dr. Tiago, com a presença, entre outros, do vice-governador Laurez Moreira e também do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, né? E ele fez uma fala lá interessante. Ele fez uma comparação com o gesto de Siqueira, que também aproveitava o Senhor do Bonfim, que o evento foi logo após a missa, né, do Senhor do Bonfim na sexta-feira, e o Siqueira aproveitava também para lançar os seus projetos. E ele diz o seguinte, olha, abre aspas para o Vicentinho: retomamos os passos da boa política em direção à construção de um Tocantins mais justo e forte, beleza? Então aí tá aí com o apoio do Laurez e do prefeito Eduardo Siqueira Campos, né? E interessante observar aqui que o Eduardo é apoiador da senadora Dorinha para o governo do estado, né? E o Laurez lá com o Vicentinho, e o Vicentinho é da Federação da Dorinha, né? Da Federação da Dorinha. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira polêmica no final de semana. O governador Wanderlei Barbosa, ele concedeu entrevista à minha amiga Maju Cotrim, do Gazeta do Cerrado, e ele disse o seguinte, ó, ele falou que não quer, olha só, a Gazeta perguntou para ele se a Janade faz parte da base política dele. Ele falou assim, ó, ela não faz parte da minha convivência, né? Então disse que, entre outras coisas, que quem se afastou foi a Janade, porque tomou algumas decisões que ele não gostou, que chegou ao conhecimento dele e ele não gostou, e por isso houve esse afastamento. Afirmou que desde o princípio ele não queria apoiar a Janade para prefeita de Palmas, abre aspas para ele, o governador. Isso eu falei claramente para ela, Janade, por diversas vezes, como falei para a senadora Dorinha, falei para o Vicentinho e para o senador Eduardo Gomes e outros que me procuraram em algum momento, né? Aí o governador diz que, olha só, abre aspas de novo, e eu disse para eles que não era responsável pela eleição de ninguém, que eu poderia ajudar e ajudei. Quando perdeu, a deputada e seu grupo passaram a atribuir a mim a derrota deles. Isso o governador falou, tá? Então ele diz que ela teve alguns comportamentos que chegaram ao nosso conhecimento. Isso fez com que eu não quisesse que ela estivesse perto de mim. Olha como é forte isso. Porque quem está perto de mim é o meu companheiro, é da minha confiança, defende o meu governo e tem respeito por mim. Eu apoiei 2 vezes a Janade e ela nunca me votou, nunca tive um voto dela. Eu apoiei ela para presidente da Câmara, apoiei ela para prefeita de Palmas e apoiei de todo o coração, toda a força que eu tinha, mesmo a candidatura sendo problemática. Olha só, falando, né? E aí a Janade mandou uma nota para mim, rebatendo isso, que é forte também. Diz o seguinte, eu não sou gato nem caco de vidro para ficar em cima do muro. Se querem me empurrar para a oposição, estou pronta. Ela disse aí, né? Bom, ela falou que o governador não entrou na campanha dela no primeiro turno. 4 dias após a convenção, a Polícia Federal cumpriu mandatos de busca na casa dele e dos filhos por suspeito de desvio de cesta básica e isso é de conhecimento público. Ela falando sobre a FAMES 19, né? Quem entende de política sabe, ele não entrou na campanha no primeiro turno, até porque teve a operação da Polícia Federal, que completa agora 1 ano, ele ficou extremamente abatido e se afastou daquele momento político. Ela disse que o governador nunca falou para ela que não queria apoiá-la. Olha o que ela disse, abre aspas, estive com ele apenas uma vez numa reunião para tratar de assuntos de Palmas, estavam presentes eu, Gaguinho Gomes e meu esposo Ordilei. E não me lembro de ter ouvido essa fala dele. Se ele tivesse me dito isso, eu teria seguido o meu caminho como sempre fiz, né?
E ele fala o seguinte, a Jânade, ela fala sobre a eleição do Marilon, primeiro, quando ela foi eleita presidente da Câmara, lá em 2021 ainda, né, 2020 para 2021, quando ela assumiu. Ela fala sobre as 2 vezes que o Vanderlei disse que apoiou a Jânade para a presidência da Câmara de Palmas. Até onde eu sei, tudo que foi acordado com o irmão dele, Marilon Barbosa, foi cumprido e todo mundo sabe, olha só. E por sinal não foi pouca coisa não, afirmou, né? E depois, agora sobre a eleição do Marilon para presidente da Câmara, agora em janeiro. Ela disse o seguinte, olha, que ela ficou 30 dias trabalhando para o Marilon, para que o Marilon não perdesse. E todo mundo sabe que se eu não fizesse isso, ele teria perdido. Até porque eu não dou conta de conseguir, ele não deu conta de conseguir nem o voto da prima primeira dele, a vereadora Yolanda Castro, nem do vereador Márcio Reis, esposa da deputada Wanda Monteiro. Bom, a Jânade diz inclusive que o governador está se baseando em fofoca. Ela diz o seguinte, olha, eu não sou tratada como figura oculta na política, tudo que faço é público, as claras com posicionamento firme. Se há algo que quisesse saber diretamente de mim, bastava me chamar e perguntar. Eu sempre estive acessível, mas ele prefere se guiar por cochichos de bastidores. Não sou eu quem vai entrar nesse tipo de jogo, ela afirmou aí, né? E ela falou que não bajula. Olha só, mais uma vez aqui para a gente fechar aqui, ela diz o seguinte, eu não faço parte do convívio do governador mesmo não me misturo com gente que vive 24 horas por dia bajulando, não sou esse tipo de gente que faz tudo pelo poder. Meu mandato foi conquistado por luta por mim, com minha família, meus companheiros e com o povo. Não cheguei onde estou lambendo bota de ninguém. Não sou como certos deputados que passam o dia inteiro nos corredores das secretarias negociando. Pesado, hein? Isso é muito pesado. Eu não uso cabresto. Cabresto foi feito para égua e cavalo, disse Jânade aí com seu jeitinho de ser, né? E muito dura a nota dela. Agora eu só queria fazer umas pontuações rápidas. Uma briga que agora assim, a sessão da Assembleia nessa terça-feira promete. Tá todo mundo querendo ver se a Jânade vai chegar ainda pianinho ou se ela vai para cima, vai para jugular. Se vai voltar com aquela Jânade do Velho Testamento, a Jânade que a gente via lá na tribuna da Câmara. Vamos ver. De toda forma, eu quero pontuar algumas coisas aqui. Razões de parte a parte. Primeiro, o governador está certo quando ele diz que não queria apoiar a Jânade, e não queria mesmo. Olha, eu dei várias notas ao longo do primeiro semestre do ano passado, que ele não queria. Inclusive, ele testou o Júnior Gel, mas o Júnior Gel fez aquele movimento estranho que queria o apoio do governador, votava contra o governador da Assembleia e achava que estava tudo bem. Aí eu sempre disse, não tem como o governador apoiar o Gel, e realmente não teve. Né? Não houve qualquer movimento do governador mostrando um entusiasmo com a Jânade até a convenção. O governador as pessoas só souberam do apoio do governador à Jânade, confirmado mesmo, primeiro uma nota que eu dei horas antes da convenção dela e depois no palco da convenção dela. Ele nunca mostrou nenhum entusiasmo com a candidatura da Jânade. Com todo o entorno dele que eu conversava, realmente dizia para mim, não queria apoiar a Jânade de jeito nenhum. Bom, segundo ponto, olha, o governador entrou de cabeça na campanha da Jânade, sim, e muito, não foi pouco não. Ele brigou com jornalista, ele brigou com Eduardo Siqueira Campos, ele brigou com Deus e todo mundo aí por causa da Jânade. Ela tem razão quando ela diz que realmente ele se afastou ali logo após a operação da FAMES 19, lógico, não tinha clima, ele não foi realmente naquele momento para a campanha, mas ele veio ali de meados da campanha do primeiro turno para frente de sola. Ele entrou muito fortemente na campanha da Jânade, sim. Né? Agora, aí tem esse detalhe, tanto é que a derrota da Jânade para o Eduardo ficou muito mais desgastante para o governador do que para a própria Jânade. Ele foi o grande derrotado em Palmas, foi tido como o grande derrotado em Palmas,
o envolvimento dele na campanha da Jana. Então ela não está certa de dizer que ele não entrou na campanha dela, que ele foi culpado. Não, o governador não era candidato, o candidato era a Jânade. Isso aí é preciso deixar claro. Agora, a Jânade sim apoiou muito fortemente o Marilon para presidente da Câmara. Aquela história maluca do BBB, que levaram o povo aí, confinaram lá em Lagoa da Confusão e tal, foi coisa dela do Ordilei. Eles passaram 30 dias articulando, isso é verdade. A participação da Jânade foi fundamental para a eleição do Marilon, tá bom? Agora, o outro ponto para a gente falar, fechar aqui, é essa coisa esquisita que aconteceu no final de semana, que foi o áudio vazado da senadora Dorinha Seabra Rezende, em que ela sugere, inclusive que eu achei muito forte, ter trabalhado para o Vanderlei ainda estar no cargo, que foi entendido como uma possível interferência no processo do STJ da FAMES 19. Isso ficou muito meio estranho. E depois outro ponto polêmico, que vai dar muito o que falar ainda nessa história, é sobre a questão do Gomes, né? Porque o Gomes é vaselina, o Gomes está conversando com a Amélia, está de braço dado com a Amélia. E nós sabemos por esse áudio que o Gomes está tendo umas conversinhas atravessadas com a senadora Dorinha. Então ele está conversando com a Dorinha. E a Dorinha mostrou muito empolgada de ter o Gomes na chapa majoritária dela. E aí ficou um negócio também meio pesou para ela, que ela falar o seguinte, que olha, eu tenho paixão pela minha candidatura, eu não tenho paixão pela candidatura do Vicentinho Júnior e do Gaguinho. Eles que vão ter que se entender, tipo assim, eles vão ter que se entender porque a federação vai ter uma vaga, tem uma federação do União Brasil com o progressista. Então ela falou assim, eles vão ter que se entender lá quem vai ser o candidato da federação, ou seja, o que está subentendido aí que só vai ter uma vaga para os dois. E eles vão ter que se entender quem que vai ser o candidato. Ela falou que não vai escolher quem é o candidato, mas ela falou, claro, que ela quer o Gomes nessa eleição. Então, um áudio muito, primeiro assim, indelicado, vazar um áudio desse jeito. Eu achei um desrespeito com a senadora. Eu acho que ela abriu o coração ali demais. Ela confiou muito, foi muito inocente e abriu muito o coração. E eu acho que a pessoa abusou da confiança, eu acho que é uma coisa horrorosa, eu jamais faria isso com qualquer pessoa, não pode se fazer uma coisa dessa. Ela atacou também nós, jornalistas, ela já ligou para mim, ligou para o Edson Rodrigues do Paralelo 13, e ela tem conversado com os jornalistas pedindo desculpa, porque não tem cabimento, quer dizer, nós temos parceria com o governo, com prefeituras, nós temos com a Assembleia, e não é envolvimento político, tanto é que a semana passada mesmo eu rasguei elogios a ela, acho a candidatura dela fortíssima, acho a Dorinha uma das políticas mais preparadas desse estado. Acho difícil no cenário hoje ela ser vencida no processo eleitoral. Laurez e o Amélio vão ter que correr muito para alcançar a Dorinha. Não é fácil com a estrutura, a musculatura que tem a candidatura dela. Isso eu tenho dito, sempre elogio, nunca fiz um ataque à Dorinha, do ordem pessoal, nada. Eu dou espaço para todo mundo. Há mais movimento nesses últimos tempos do presidente da Assembleia. Ele tem se movimentado mais eleitoralmente, logicamente, cria mais fato, aparece mais. E a Dorinha fez menos fato, ficou mais na ordem, no espaço parlamentar e menos eleitoral. Mas o espaço aqui na coluna do CT, eu tenho certeza, como ela citou o Luiz Armando, citou o Edson Rodrigues Paralelo 13, eu não tenho dúvida que todos nós temos espaço aberto para todo mundo. Eu acho que são veículos sérios, que trabalham com seriedade e não misturam as coisas. Mas a Dorinha sabe disso, eu entendo o momento de pressão, dificuldades que ela vive na campanha e respeito. E conversamos, foi bem tranquilo, faço meu trabalho com seriedade, ela reconheceu isso, sabe disso, como tem certeza que meu amigo Edson Rodrigues, como o Luiz Armando e outros colegas aí, ninguém está aqui para perseguir, fazer campanha, a não ser gente que não tem responsabilidade, que não tem compromisso com o trabalho. Agora eu tenho certeza que jamais nenhum de nós íamos entrar numa história dessa e ela sabe disso e reconheceu isso, inclusive na conversa que teve com nós. Pessoal, é isso. Vamos estar acompanhando essa história que vai dar muito o que falar, tá bom? Voltamos nesta terça-feira. Obrigado a todos.